E aí, pessoal, tudo na Santa Paz? Olá, gente, bom dia. Bom dia, rapaziada. De boa? Tranquilo? Bom dia, rapaziada. Meu nome é João. E aí, rapaziada, aqui é Felipe. A Tanzânia é um país localizado na região oriental do continente africano, local onde foi detectado pela primeira vez o vírus chikungunya em 1950, após um surto da doença. Esse vírus faz parte da família Togaviridae, do gênero Alphavírus, uma família bem especializada em causar dores bastante intensas pelo corpo. Porém, o vírus não ficou restringido somente ao seu local de identificação. Após os primeiros estudos sobre o vírus, foram encontradas 3 variantes em vários países da África e no sudoeste da Ásia. Desde aquele momento, não haviam muitos casos da doença que fossem graves e nenhum atestado de óbito que fosse associado ao vírus tinha sido relatado. Durante 55 anos, o chikungunya teria permanecido nas regiões próximas do Oriente Africano, quando em 2005 o vírus sofreu pequenas mutações na proteína E1, uma substância responsável por auxiliar a replicação do vírus, e no envelope viral, que seria uma espécie de pele para o vírus. Basicamente fez com que o vírus ganhasse uma melhor adaptação para a sua transmissão através de um novo vetor. Isso fez com que o vírus, aos poucos, fosse tomando espaços em novos lugares, até mesmo nos mais afastados, como a Ilha da Reunião, localizada ao leste de Madagascar. Isso ocorreu em seguida após um surto da doença no país de Quênia, vizinho à Tanzânia, atingindo cerca de 40% da população, com uma letalidade de 1 a cada 1000 casos. Já do outro lado do mundo, nas Américas, os casos da doença eram de pessoas que viajavam para regiões onde havia a presença do vírus, posteriormente voltando com a infecção. Mas em 2003, no Caribe, surgiram as primeiras transmissões locais do vírus. Rapidamente, 41 países foram atingidos em menos de um ano. Como não possui uma fase hemorrágica, a febre chikungunya costuma ser uma virose mais benigna que a dengue. O seu problema não costuma ser o risco de morte, mas sim o risco de incapacitação pelas intensas e prolongadas dores articulares. O período de incubação da febre chikungunya no ser humano pode ser de até 2 semanas, mas na maioria dos casos a doença surge entre 3 a 7 dias após a picada do mosquito. Cerca de 80% dos pacientes contaminados podem desenvolver sintomas. Dor de cabeça, dor muscular, cansaço, diarreia, vômitos, conjuntivite, dor de garganta e dor abdominal também são sintomas comuns na fase inicial da doença. A chamada fase aguda da febre chikungunya começa com uma febre geralmente ao redor dos 40 graus, associada a mal-estar e intensa dor em várias articulações. As dores articulares costumam surgir nas primeiras 48 horas e atingem cerca de 90% dos pacientes com febre chikungunya. As dores surgem no corpo inteiro, mas os locais mais afetados costumam ser as mãos, punhos, pés e tornozelos. Intensa dor lombar também é comum. O infectado pode ter dor em mais de 10 grupos articulares ao mesmo tempo. Nos primeiros 2 ou 3 dias de doença, até 75% dos pacientes apresentam pequenos pontos avermelhados e agrupados, geralmente no tronco, mãos e pés. Cerca de 1/4 dos pacientes queixam-se de pruridos nas lesões. A fase aguda dura de 3 a 7 dias, período onde os sintomas começam a desaparecer. Em cerca de 80% dos casos, o paciente entra em uma fase chamada subaguda, que é a continuidade ou mesmo exacerbação das dores articulares.
Apesar de não ter mais febre, um infectado pode permanecer semanas com intensas dores nas articulações. Se as dores articulares durarem mais de 3 meses, pode-se dizer que o paciente entrou na fase crônica da doença, que pode durar por até 3 anos. A febre chikungunya costuma ter uma evolução mais agressiva quando adquirida por bebês, pacientes com mais de 65 anos ou por pessoas com múltiplas doenças, geralmente de origem cardíaca, pulmonar, neurológica, podendo inclusive levar esses pacientes ao óbito. A taxa de mortalidade da febre chikungunya é 50 vezes maior nos idosos quando comparados a adultos com menos de 45 anos. Tal como na dengue, não existe tratamento específico contra a febre chikungunya. Não há um medicamento que aja diretamente contra o vírus, de modo a eliminá-lo do organismo mais rapidamente. A imensa maioria dos pacientes irá se curar de forma espontânea após cerca de 7 a 10 dias. Para o controle da febre e das dores articulares, as drogas mais indicadas são o paracetamol e a dipirona. O uso de anti-inflamatório ou aspirina deve ser evitado na fase aguda, pois se o paciente tiver dengue em vez de febre chikungunya, esse medicamento aumenta o risco de eventos hemorrágicos. Na fase aguda também são contraindicados os corticoides, pois esses são fármacos que inibem o sistema imunológico. Na fase crônica da doença, porém, se as dores articulares ainda não estiverem presentes e não houver uma boa resposta aos analgésicos e anti-inflamatórios comuns, os corticoides podem ser uma opção válida para o controle da dor. A transmissão do vírus chikungunya é feita através da picada de insetos do gênero Aedes, que em cidades é principalmente pelo Aedes aegypti, e em ambientes rurais ou selvagens pode ser pelo Aedes albopicus. Embora a transmissão direta entre humanos não esteja demonstrada, há de se considerar a possibilidade da transmissão no útero da mãe para o feto. O período de incubação do vírus é de 4 a 7 dias e a doença, na maioria dos casos, é autolimitante. A mortalidade em menores de 1 ano é de 0,4%, podendo ser mais elevada em indivíduos com patologias associadas. Como ainda não há uma vacina contra o chikungunya, a maneira de evitar o alastramento da infecção é reduzir ou eliminar a presença do mosquito Aedes aegypti, o principal transmissor da doença. Deve-se manter vigilância constante e acabar com focos de água parada, ambientes propícios para o desenvolvimento do inseto. As medidas aconselhadas são: manter tampadas reservatórios, colocar areia em pratos embaixo de vasos de planta, limpar calhas, não guardar garrafas, pneus ou qualquer outro vasilhame em lugares sujeitos a formar poças e não deixar lixo parado. Também é recomendado instalar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito, mas também vale lembrar que o criadouro deles pode estar justamente dentro da sua casa. Outra tática para afastar o Aedes aegypti e, consequentemente, o chikungunya é passar repelente no corpo. A orientação é fugir de fórmulas caseiras e investir nos produtos industrializados, feitos com substância conhecida pela Anvisa.